Bom, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais uma aula de física. Agora é a vez do módulo 27, portanto, eu vou precisar que vocês peguem a apostila. A página é a página 96. E antes da gente começar, vale lembrar que no último vídeo a gente fez alguns exercícios também relativos ao movimento uniformemente variado. E no vídeo anterior, inclusive, né, o penúltimo vídeo que eu consegui postar para vocês, eu consegui fazer uma síntese de todas as relações, principalmente das relações matemáticas do movimento uniformemente variado, né? Então, se você está vendo esse vídeo agora, é importante que você tenha em mente todas as relações do movimento uniformemente variado. Se for preciso, inclusive, eu recomendo que vocês parem esse vídeo aqui agora e voltem lá para o vídeo anterior, os vídeos anteriores, né? Um que fala sobre o módulo 25, na parte teórica, que é naquele módulo lá, inclusive, eu fiz toda a síntese das relações matemáticas, propriedades gráficas, porque a proposta é a seguinte: nessa nossa sequência, considerando aquele vídeo do módulo 25, levando em consideração todas as características que eu passei, questão de aceleração constante, questão de relações de gráfico, posição-tempo, velocidade-tempo, as equações, função horária de deslocamento, função horária de velocidade, equação de Torricelli, tudo isso a gente fez. O material de vocês resolveu separar isso em módulos, mas eu achei bem interessante colocar tudo isso num vídeo só. Então, vocês voltem aí no vídeo anterior que fala Física do Primeiro Ano, módulo 25, Movimento Uniformemente Variado. Né? Lá no grupo do WhatsApp eu postei o link para esse vídeo, que aí você consegue pegar a sequência, porque daqui para frente, os exercícios do módulo 27 até o módulo 31, eu vou separar, né, de um vídeo para o outro, só que realmente serão só exercícios na aplicação das relações, principalmente do módulo 28 ao módulo 31, que serão módulos só de exercício de aplicação de propriedade gráfica, ok? Então vamos lá. No módulo 27, o título aí é Velocidade Escalar Média e Equação de Torricelli. Na verdade, a equação de Torricelli é essa, né, que trata da velocidade final, da inicial, da aceleração e do deslocamento, e a equação da velocidade média em relação à velocidade final e inicial do movimento uniformemente variado é essa daqui. O detalhe é você conseguir ler no enunciado das questões características que te dão certeza que o movimento é uniformemente variado. Óbvio que para nós os exercícios serão, né? Eu estou falando de uma situação em que às vezes você vai estar numa prova, né? Vestibular seriado ou qualquer que seja o vestibular que você vai fazer no futuro. Como é que você vai identificar que você pode usar essas relações? Ou o exercício vai falar explicitamente, né, que o movimento é uniformemente variado, ou ele vai dizer que existe uma aceleração constante. Então, são várias maneiras que a gente consegue usar para poder identificar o movimento, certo? Então, repetindo, eu vou precisar de vocês pegarem a apostila aí, porque eu vou fazer uma síntese dos enunciados, né? E aí vocês podem acompanhar o enunciado aí na apostila de vocês e a resolução que já vai aparecer aí nesse vídeo, ok? O exercício número 1 da página 97 é uma tirinha o Cascão e o Cebolinha tentando atravessar a rua, e diz o seguinte: coitado do Cascão, quase era atropelado. Por sorte, o carro estava com uma velocidade escalar de 36 km por hora e foi possível o motorista frear bruscamente, provocando no carro uma aceleração escalar constante de menos 2 metros por segundo ao quadrado e parar o carro, evitando atropelar. Nessa leitura, pessoal, ó, eu tenho um carro com uma velocidade inicial de 36 km por hora, dividindo por 3,6 eu acho 10 metros por segundo, uma aceleração de menos 2 que o exercício forneceu. Como ele fala que o carro vai frear até parar, a velocidade final é zero. E na pergunta, lá nas circunstâncias, qual vai ser a distância em metros que o carro percorreu até parar. Repara que em todos os dados fornecidos, você não tem o tempo para poder usar. E essa é a deixa, viu?
além de ter falado que o movimento é uniformemente variado porque a aceleração tem módulo constante, tem essa questão de não ter o tempo e também não perguntar sobre o tempo. Isso leva à equação de Torricelli, que é essa daqui. Depois é só substituir os valores, olha só. Velocidade final é 0, a inicial é 10, a aceleração é menos 2. E aí a gente vai resolver parte a parte, 10 ao quadrado é 100, 0 ao quadrado é 0. Aqui fica menos 4 ΔS, que eu jogo para o outro lado, fica positivo. Passou dividindo. A distância percorrida na freagem foi de 25 metros. A resposta é a letra D. No exercício número 2, tem uma figura aí que você deve acompanhar, dizendo que a figura representa uma autoestrada que desemboca numa estrada municipal com uma faixa para cada lado, na qual a velocidade escalar máxima é de 60 km por hora. Considere que na autoestrada todos os carros circulam com 120 km por hora e quando esta termina, eles têm que reduzir para a velocidade escalar de 60, numa distância de 500 metros, até entrarem na estrada municipal. Então, se você olha na figura, você tem aí uma distância de frenagem, que ele está chamando aí de L, que é da autoestrada até entrar na estrada municipal, para o motorista ter a oportunidade de frear, não bruscamente, né, frear um pouco mais macio para poder chegar nas 60 km por hora. E aí o exercício pergunta basicamente quanto tempo que o motorista vai ter para poder fazer essa frenagem. O detalhe, gente, são as unidades, porque a velocidade de entrada inicial está em km por hora, a velocidade de saída também está em km por hora, a distância que ele vai ter para frenagem é de 500 metros, e aí eu já transformei para quilômetro, que é meio quilômetro, e está perguntando o tempo. Ele comenta ali que a aceleração escalar tem que ser constante, então tem certeza que o movimento é uniformemente variado, eu posso usar essa equação. Repara que a nossa deixa é porque o exercício não fornece e nem pergunta sobre aceleração. Toda vez que isso acontece, a gente vai usar essa equação aqui, ok? Vamos lá. São 500 metros, portanto, meio quilômetro para um tempo t. Velocidade final inicial de 120 e final de 60. Nessa divisão aqui, ó, dá 180 por 2, dá 90. Na hora que eu multiplicar cruzado e isolar, o tempo vai ser 1 sobre 180. Só que esse tempo aqui, pessoal, é em horas. E você olha nas opções aí, está tudo em segundos. O que eu tenho que fazer? Levar em consideração que uma hora tem 3.600 segundos e fazer essa multiplicação aí vai dar 20 segundos. Resposta letra B. O exercício número 3 fala sobre um trem, né, que viaja de Minas para Vitória, e ele cita o seguinte, que houve uma mudança na tecnologia, porque antes esse trem precisava de uma distância de 400 metros para poder frear até chegar na estação, e agora com a nova tecnologia ele precisa de uma distância de 250 metros para poder fazer a mesma frenagem. E aí levando em consideração, ó, antes da nova tecnologia, depois da nova tecnologia, se você ler o enunciado aí, você vai ver o seguinte, que ele chegando com 72 km por hora, ou seja, 20 metros por segundo nos dois casos, antes ele precisava de 400 metros, agora ele precisa de 250. Obviamente agora a parte de frenagem do trem ganhou uma força e o exercício está perguntando assim, o ganho da frenagem, quanto que foi, né? Então qual que é a ideia? Usar a equação de Torricelli nos dois casos para eu descobrir a aceleração no primeiro caso, a aceleração no segundo caso e eu vejo qual que é a diferença entre os dois. Levando em consideração também, inclusive, que como ele não pergunta o tempo e eu também não tenho tempo, eu vou direto para a equação de Torricelli. Então, antes, ele freia até parar, a velocidade final é 0, a inicial é 20, a aceleração eu não sei e a distância é 400. Depois, pessoal, é a mesma coisa. O que vai mudar é a distância, de 250. Resolvendo as duas equações, isolando o A, eu acho uma frenagem de meio metro por segundo negativo no primeiro caso, e de menos 0,8 metros por segundo ao quadrado no segundo caso. Então, o ganho na frenagem aqui, da antiga situação para a nova, com a nova tecnologia, foi de 0,3. A resposta é a letra B. Ok? Já passa direto para o número 4, que diz o seguinte, um corredor olímpico de 100 metros raso acelera desde a largada com aceleração escalar constante, aí ele já diz aceleração escalar constante, movimento é uniformemente variado, até atingir a linha de chegada por onde ele passa com uma velocidade de 12 metros. Então, extraindo os dados, ó, ele
Obviamente, na largada ele está parado, né? Então ele parte do repouso, ele tem 100 metros para poder percorrer e ele chega numa velocidade final de 12 metros por segundo. Na letra A, a gente vai ter que calcular a aceleração, na letra B, em quanto tempo, e na letra C, uma perguntinha sobre a interpretação do caso. Vamos lá? Como na letra A ele pergunta a aceleração, não dá o tempo e também não pede o tempo, equação de Torricelli. Terceira vez que eu falo, hein? Vamos guardar isso. Se eu não tenho tempo e também não pergunta, eu vou direto para a equação de Torricelli. A velocidade final é 12, a inicial é 0 na largada e a distância é 100. Foi só substituir, tá vendo, pessoal? Isso vai dar 200A igual a 144. Passei dividindo 0,72 metros por segundo ao quadrado, é a nossa aceleração. Na letra B, como ele pergunta o tempo, aí eu vou voltar lá no módulo 25, onde eu tinha função horária de velocidade, para usar essa equação, porque eu tenho a velocidade final, a inicial, eu já tenho a aceleração e vou achar o tempo, é só substituir, olha só. Nessa passada, para dividir 12 por 0,72, dá um tempo aproximado de 17 segundos. E a letra C pergunta relativamente a esse valor encontrado, se o resultado obtido é compatível com a realidade. A resposta é não, porque atletas olímpicos dos 100 metros levam, em média, tempos próximos aos 10 segundos. Bom, para finalizar esse módulo aí, tem o número 5, que diz que em 2016 o avião, movido à energia solar, bateu o recorde de voo ininterrupto mais longo da história. E pediu para considerar que a velocidade de decolagem dele é de 36 km por hora, ou 10 metros por segundo, que eu já dividi aqui, se for preciso, e que ele deverá decolar numa pista de 1.800 metros, ou 1,8 km, dependendo da situação. Eu vou usar em metro ou quilômetro. Acelerando de forma constante, e isso aí já garante que o movimento é uniformemente variado, e a partir do repouso, com a velocidade inicial 0. Repara que o exercício vai perguntar a aceleração e, de novo, ó, não deu o tempo e não perguntou sobre o tempo. Equação de Torricelli, quando isso acontecer, certo? Não tem o tempo, não perguntou o tempo. Equação de Torricelli. Agora, aconteceu uma coisa nesse exercício aí que não é comum, que as unidades das acelerações das respostas estão em quilômetros por hora ao quadrado. Então, eu não vou precisar fazer a transformação da velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. E a distância em metros eu vou usar em quilômetros. Então, foi só substituir. Ele atinge uma velocidade de 36 para decolar, partindo do repouso, velocidade inicial 0, e tem 1,8 em quilômetro para poder percorrer. 36 ao quadrado eu resolvi colocar 36 vezes 36 para ficar mais fácil, porque 2 vezes 1,8 dá 3,6. Esse 36 dividido por 3,6 aqui vai dar 10, que multiplicado por 36 dá 360 km por hora, que a resposta é a letra D. Então, beleza, pessoal, esses foram os exercícios do módulo 27. Aguardo o próximo vídeo para a gente começar a fazer exercícios sobre propriedades gráficas. Até mais, valeu!